Bem, pessoal, vamos lá. A gente vai falar de um assunto que é um pouco mais requintado, mais complexo do que a gente já viu até agora. A gente vai falar de vetores, né? O nome da nossa classe aqui chama vetores. É vetor. Vamos criar o nosso público static void main string args. Beleza? O que é um vetor? Pessoal, um vetor é quando é um recurso computacional para quando a gente precisa, quando a gente não sabe e também fica totalmente inviável a criação de variáveis para cada elemento que eu preciso armazenar. Como é isso? Vamos lá. Quando a gente vai fazer uma conta lá, igual a gente já fez em alguns casos a média, utilizando o for, como é uma média, eu não preciso armazenar cada um dos valores daquela nota. Eu só preciso do valor total e depois dividir. Mas e quando eu precisar armazenar? Quem que tirou 9? Quem que tirou 6? Né? Eu, às vezes, preciso armazenar isso. Eu costumo dizer que uma variável é uma folha de papel, em que você coloca um nome, né? Por exemplo, vamos pensar em uma variável do tipo string chamada nome. É uma folha de papel simples, em que você pode colocar nela o seu nome. Vou colocar aqui Tony. Bom, um vetor, a gente pode, nesse mesmo contexto, a gente pode tratar ele como um caderno com várias folhas, com várias páginas, ao invés de ser uma única folha de papel. Tá bom? Por quê? Se eu criar um vetor nomes, eu posso armazenar dentro desse nomes uma quantidade maior de valores. Não só aqui, como eu utilizo uma variável simples, eu só posso armazenar um valor. Numa folha de papel, vamos supor que só caiba um nome. Né? Se eu falar que esse é um limite, só cabe um nome por folha, essa minha variável do tipo, como a gente conhece, vai ficar limitada. Então, para isso, a gente precisa dos vetores. Quando eu quero armazenar várias coisas e depois acessar essas coisas, né? Se eu preciso salvar o nome dos alunos de uma determinada sala. Mas espera aí, se eu tenho, eu não posso criar 30 variáveis, né? Aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4. E se uma outra sala tiver 50 alunos, outro tiver 30 e outro tiver 40? Né? Eu não consigo ter esse controle das variáveis. Agora, de vetor, eu consigo determinar a quantidade de páginas que eu vou conseguir armazenar dentro daquela mesma variável. Um vetor é uma variável, só que ela é multidimensional. A gente pode salvar vários elementos naquela variável. Tudo bem? Então vamos fazer exatamente esse exemplo dos nomes. Vejam só, como que a gente declara um vetor? O vetor, ele tem um tipo também. Assim como eu falei que em uma folha de papel eu escrevo um nome, num caderno eu também escrevo os nomes e ele é do mesmo tipo da string. Vamos voltar aqui. Eu tenho aqui string nome, né? Essa é uma variável simples. Vou criar um vetor chamado nomes, né? Aí tem um plural, a gente já deduz que ali dentro cabe mais do que uma coisa, vai armazenar mais do que um elemento. Como que eu declaro esse vetor do tipo string, né? Que ele vai armazenar caracteres. Vou colocar string e faço isso aqui. Abre e fecha colchete. Coloco nomes, ponto e vírgula. Essa é a forma de declarar o meu vetor. Eu estou dizendo que essa minha variável ela não é acessada da forma como as outras variáveis são acessadas, né, diretamente com o seu nome. Mas além de acessar o nome dessa variável, eu preciso dizer qual é a página, né, qual o
o espaço que ele está utilizando dentro dessa variável. Nos vetores, a gente tem um segundo passo. Antes de colocar os valores para ele, a gente precisa dizer a quantidade de páginas, principalmente em Java. Em outras linguagens, a gente não precisa colocar essa quantidade de elementos. Mas vamos supor que eu vou criar um vetor com 5 posições. A gente chama de posições, chama de índice, tá bom? Índice é o que a gente vai combinar de utilizar agora. Então, com 5 posições, com 5 índices, eu vou fazer desse jeito, ó, que é o segundo passo, que é instanciar. Vou colocar aqui. Isso aqui é declarar o vetor. Isso aqui é instanciar o vetor. Atribuir quantidade de posições. Tá bom? Vou colocar assim. Então, nomes vai ser igual a new, vou colocar um new, string, e aqui dentro eu vou colocar a quantidade string, né, e entre colchetes, eu vou colocar a quantidade de elementos que vão ser possíveis de armazenar dentro desse vetor. Agora sim. Agora eu consigo armazenar 5 elementos dentro desse vetor. Mas e aí, como que eu acho? Qual são essas páginas? Olhem só. É uma convenção de que comece a nossa página 0. Existe uma página, um índice 0. Então, o nosso vetor, mesmo quando a gente fala que ele tem 5 posições, as posições que existem são essas aqui, ó. 0. Vou colocar um nome aqui, ó. Agora a gente sempre referencia o vetor nomes com o seu índice, tá bom? Vou colocar aqui. Então, o primeiro, na página 0, vai ser o nosso Tony. Ou nomes na página 1 vai ser igual ao Carlos. Nomes na página 2 vai ser igual ao Júlio. Então, Júlio. Aqui. E o nomes na página 4 ou 3, que é a última página, vai ser o Gilson. Tá bom? Olha, a última não, né? Eu falei que são 5, então a última vai ser a página 4, que é a quantidade menos 1. Vamos lá, vou colocar aqui Renato. Tá bom? Eu armazenei dentro de uma mesma variável 5 elementos, 5 valores, cada um acessado dentro de uma página. Mas, professor, por que eu não crio nome 1, nome 2, nome 3, nome 4, nome 5? Por quê? E se forem 10? Eu posso querer armazenar 10. E se a quantidade de elementos mudar na hora da execução do meu programa? Isso que é o principal. Às vezes eu vou perguntar assim, quantos alunos existem nessa sala? Você vai digitar 10, seu programa tem que funcionar para 10 alunos. Se você digitar 15, tem que funcionar para 15 alunos. Então, por isso, nesses casos, a gente utiliza o vetor. Que aí é só a gente instanciar, vai ter um exemplo mais para frente, mas é só instanciar o vetor com a quantidade, né, com o valor que a pessoa acabou de digitar na variável. Vamos lá. Como que eu acesso? Eu acesso a nossa variável. É desse jeito. Do mesmo jeito que eu atribuí o valor, eu vou escrever, vamos colocar aqui, ó, o quinto aluno qual que é o nosso quinto aluno? Ele vai estar na variável nomes, na posição 4. Tá bom? Então, o que isso aqui vai escrever? Ele tem que escrever o nosso Renato aqui. Tá bom? Essa parte é bem bacana, bem simples. Olha lá, acessou o Renato. Pode acontecer de você, sem querer, tentar esquecer e acessar a página 5 aqui. Essa página 5, esse índice 5, não existe. Então ele vai dar um erro quando tentar executar. Olha lá. Está falando array index of bound, né? Que está fora de alcance, algo desse tipo aí. Eu quero ver quem está no índice 1. Vai ser o nosso Carlos ali. Então, aqui ó, o quinto aluno é o Carlos. Tá bom? Legal. Agora, eu quero... Vamos colocar aqui, vou colocar o nosso 4 aqui.
Pensem que eu vou precisar para descarregar o nosso vetor. Vamos aprender a descarregar ele antes de fazer a leitura. Eu quero exibir todos os nomes desse vetor aqui. E eu não quero fazer isso aqui. Vou colocar aqui. O primeiro aluno é o zero, né? Nome zero. Vamos pensar aqui, o segundo aluno é o 1, não é isso? O terceiro aluno é o nomes na posição 2. Vocês já devem estar entendendo o que eu quero fazer. Não preciso repetir isso aqui 5 vezes. E eu não sei quantos elementos tem no meu vetor. Aqui eu sei, mas pode ser que ele seja dependente de uma outra variável. Então eu vou precisar de uma estrutura de repetição para percorrer todo o meu vetor. Quando a gente fala array, é praticamente sinônimo de vetor. Tá bom? Vamos criar esse for então. Por que é um for e não é um while? Podia ser um while desde que eu consiga criar uma variável de controle para percorrer todo esse vetor. Mas o mais recomendado, o mais utilizado é o nosso for mesmo. Olha só, o for vai ir de 0, ele está indo de 0 até, olha só, vamos ver, até quando que ele pode ir? De 0, 1, 2, 3, 4, 5, até um número menor do que 5, não é isso? E aqui dentro eu vou fazer um sort, e vou recortar isso aqui, ó. Vou colocar aqui. Isso aqui que é 1, eu vou falar esses de baixo aqui. Esse aqui que é 1, eu posso substituir ele pela variável de controle. Começa com 0, né? Então eu vou fazer, a gente já viu isso mais em outras aulas, eu posso colocar aqui entre parênteses o meu i mais 1, para ele ficar sendo o primeiro, desde o primeiro elemento, 0, né? Aqui é 0, mas eu exibo 1. Quando for 4 aqui, eu exibo 5 aqui. Veja aqui, ó, o quinto elemento é o do índice 4. E aqui, ao invés de digitar sempre 0, se eu coloco um 0 aqui, ó, vamos executar para vocês verem. Olha só. O primeiro aluno é o Tony, o segundo aluno aqui deu certo. O quinto aluno. Só que ele não percorreu, não acessou os índices diferentes do vetor. Agora eu venho aqui e apago esse 0 e substituo pela minha variável de controle, que é o i. Olha que legal e que fácil que é percorrer um vetor, exibindo todos os elementos que tem dentro dele. Olha só, o aluno é tal, o outro aluno é tal. Ele descarregou, né? Eu costumo usar essa palavra, descarregou o vetor. Tá bom? Bacana? Assim a gente acessa todos os índices do vetor. Fica bem mais fácil, independente se tem 5 ou 10 elementos. O que vai mudar é a nossa condição de parada aqui. Aqui, para a gente não precisar colocar sempre 5, sempre o tamanho do vetor, a gente pode acessar o tamanho desse vetor, independente de quanto ele seja. Olha que legal. Se eu acessar essa função aqui, nomes, ponto, né, não é uma função, é uma variável aqui, na verdade. Funções, nomes, que é o nome do meu vetor, ponto len, ele vai devolver exatamente a quantidade de elementos que eu acabei de instanciar, que é o 5. Então eu posso, e é muito recomendado para evitar qualquer problema, que eu coloque aqui nomes.len, tá bom? Porque ele vai sempre referenciar aquele 5. Aqui dentro está armazenado o número 5. Se eu der um sort nesse nomes.len aqui, se eu escrever esse nomes.len, ele vai exibir 5. Se eu mudar aqui para 6, ele vai mudar para 6 automaticamente. Então, vamos criar o hábito de sempre colocar esse nomes.len. Feito. Aqui a gente colocou valores fixos, valores chapados para o nosso vetor. Mas esses valores poderiam ser lidos. Como que eu faço para ler? Vamos primeiro criar o nosso scanner ali, né? Vou colocar aqui. Aqui está instanciando. Vou colocar o nosso scanner. Scanner leitor igual a new scanner system.in.
não é isso? E aí, isso aqui já não existe, né? Vamos apagar aqui. Vamos criar o nosso for. Esse nosso for pode ir de 0, olha só, um for tab, né? Que como que eu digitei tão rápido? É o for tab, não se esqueçam disso. Vai começar de 0 e vai ir até o número 5. Eu não vou por 5, vou colocar a variável que traz a quantidade de elementos que existem no meu vetor. Essa nomes.length. Tá bom? Agora eu vou fazer assim, ó. O nomes na posição, qual que é a posição? Qual que eu tenho que ler primeiro? É o i, é o 0. Ele vai percorrer a primeira vez, vai ser 0, a segunda vez vai ser 1. Então aqui eu substituo por i. Então nomes na posição 1 vai ser igual ao nosso leitor.nextLine. Legal? A gente já tinha feito uma leitura, né, de um número dentro de um for, ou de uma outra coisa dentro de um for. Mas aqui, ele sobrescrevia, a gente colocava um soma para não perder aquele valor. Aqui a gente não vai perder nada, porque cada vez que ele percorrer percorrer o nosso for aqui, cada vez que percorrer esse código, esse i vai ter um valor diferente. Então vai ser atribuído valores diferentes, né, para as posições diferentes. Só faltou uma mensagem aqui, né? Vou colocar digite o nome do aluno. Vou colocar uma mensagem de primeiro aluno ou segundo aluno. Vou colocar as duas aspas aqui, a gente põe um mais, um outro mais. E aqui eu coloco a variável i. Tá certo? Vou colocar o primeiro aqui. Não está certo porque ele começa com 0 e aqui vai aparecer 0 no aluno, né? Não existe 0 aluno. Não tem como pôr um numeral disso aí. Primeiro, segundo, não existe 1 para o 0. E aí aqui a gente coloca o i mais 1. Eu podia mudar aqui para 1. Olha, você ia ter problema porque aí aqui, como o seu 1 aqui, né, na interação, tem que salvar no vetor na posição 0, você ia ter que colocar i menos 1 aqui. Então dá na mesma. Se você colocasse de 1 até 5, né, menor ou igual a quantidade de elementos, que é 5, você ia ter que colocar na hora de preencher o índice o menos 1. Tá bom? Vamos executar. Aqui a gente tem o preenchimento agora, a leitura de um vetor e o descarregamento desse vetor. Tá bom? Olha que legal, eu já vou fazer um exemplo aqui para vocês verem como que funciona bem essa nomes.length. Eu vou colocar 7 aqui. Vou instanciar aqui esse meu vetor nomes, vai ter 7 elementos. Então, eu vou apertar o Shift F6, ele já vai digitar. Digite o nome do primeiro aluno. Cuidado aqui, dá um Ctrl Z, cliquem sempre aqui embaixo para dizer que você vai começar a digitar. Seu Tony, Gilson, Francisco, Renato, Rodrigo, Wagner, o último, Vinícius. Olha lá. Agora ele vai descarregar tudo que você digitou. Olha lá. O primeiro aluno é Tony, o segundo é isso. Veja que legal. A gente conseguiu armazenar vários valores dentro do vetor. Independente de quantos serão. Isso seria totalmente inviável se você fosse utilizar variáveis. Aqui não tem como saber, né? Aqui podia ser 10 em um determinado momento, podia ser 15, 20. Então não dava para se criar 20 variáveis e administrar todas elas. Para isso que servem os vetores. Bom, essa é a primeira aula. Na próxima a gente vai vir mais algumas funcionalidades do nosso vetor e fazer alguns exercícios. Até a próxima.